Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando dos estudos, sempre reforço isso. Deixe seus comentários depois lá a respeito das aulas que vocês estão assistindo. Se tem algum ponto que não está claro, às vezes a explicação não atinge como eu queria que atingisse, mas eu sei que o Espírito Santo incomoda em alguns pontos. E acaso vocês tenham alguma dúvida realmente, alguma coisa que vocês querem expor, tá? Vocês têm total acesso aí ao site da igreja, livre acesso aos comentários, particularmente também podem mandar no meu WhatsApp, que nós respondemos sem nenhum problema. Amém, irmãos? Bom, essa é a nossa 16ª aula, aula número 16, e é uma aula continuativa a respeito dos selos, né? Nós tivemos até agora 2 aulas a respeito dos selos. A primeira aula dessa série de selos nós falamos sobre os 2 primeiros selos, e na última aula nós falamos sobre o 3º e o 4º selo. Lembrando que os 4 primeiros selos que o Cordeiro desata aqui no capítulo 6 de Apocalipse é o que nós conhecemos como os 4 cavaleiros do Apocalipse: o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Amém? Bom, agora nesta aula nós vamos ver o 5º selo e o 6º selo, tá? Diferentemente dos 4 primeiros, a Bíblia não vai relatar agora cavalos, mas vão relatar algumas questões comportamentais a respeito desses 2 próximos selos, que eu adianto para vocês que o 5º selo eu coloco como a perseguição da igreja, tá? Inclusive tem os mártires escritos ali que nós vamos entender com profundidade na aula de hoje, e o 6º selo que eu coloco aqui como os sinais no céu e na terra, tá bom? Bom, vamos ver certinho então esses 2 selos aí. Eu adianto para vocês que nós conseguimos observar dentro de uma linha histórica o 5º selo, a perseguição da igreja, tá bom? E os sinais do céu e na terra nós vamos ver se nós enxergamos hoje ou ainda não. Amém? Vamos orar para nós iniciarmos, irmãos? Feche seus olhos, vamos falando com Deus. O Senhor está aqui, o Senhor quer nos instruir mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite na Tua presença. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem realmente nos ensinado a Tua palavra. Senhor, nós vivemos num mundo perdido muitas vezes, onde o mundo quer, ó Deus, nos ensinar coisas erradas, coisas que desagradam ao Senhor. Mas nós, ó Deus, obedecendo a Tua voz, a Tua palavra, nós estamos aqui porque nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos, ó Pai, ser instruído pelo Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que não há verdade a não ser na Tua presença. O Senhor é a fonte de toda a verdade. Eu sei que o Senhor tem algo para nos entregar agora. Eu peço que cada um que esteja assistindo esta aula, Deus, o Senhor venha de encontro. Tira as dúvidas de cada um, porque eu sei que o Senhor nos trata de maneira especial, Senhor. Eu sei que o Senhor trata cada um de nós de uma forma diferenciada. Por isso, Deus, o Senhor é aquele que nos formou. O Senhor conhece, ó Pai, a nossa capacidade. Eu peço então, que o Senhor venha e tire de nós toda dúvida. Que cada palavra aqui, ó Deus, ministrada, venha entrar em nosso coração e que nós venhamos a colocar em prática os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço e consagrado está esta aula diante do Senhor. E se tiver alguma coisa aqui, ó Deus, querendo tirar a atenção da Tua igreja, que saia deste lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, em nome do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Então, 16ª aula, nós encerramos aqui o capítulo 6 de Apocalipse, do versículo 9 ao 17. Amém? Vamos lá. Bom, irmãos, slides padrão que nós temos colocado aqui nessas últimas aulas que nós demos, tá bom? O slide padrão aqui da linha teológica ou a linha que nós adotamos, tá bom? Uma linha pré-milenista, pré-tribulacionista histórica. Lembrando, aula 10. Amém? Se você não teve oportunidade ainda ou essa descrição aqui está confusa para você, tem a aula 10 que nós detalhamos ponto a ponto e
tudo que nós consideramos para chegar nessa linha histórica. Amém? Então, depois, caso vocês queiram rever ou ver, tá? Aula 10 está aqui no canal da igreja. Amém? Esses pontos aqui eu coloquei em estudos passados aqui. Especificamente na 14ª aula eu linko esses 4 pontos aqui em detalhes. Amém? Bom, aqui também na 14ª aula eu coloquei aqui em detalhes essa questão aqui dos eventos que acontecem antes do arrebatamento e depois do arrebatamento, considerando a linha histórica. Amém? Nós vimos aqui que antes do arrebatamento nós temos os selos e as trombetas, e após o arrebatamento as taças, que nós colocamos como a grande tribulação, selos e trombetas, princípio das dores, fato citado por Jesus em Mateus 24, Lucas 21. Taças após o arrebatamento da igreja durante a grande tribulação de 7 anos. Lembrando, irmãos, que nós vamos chegar em aulas que nós vamos detalhar a grande tribulação. Amém? Bom, aqui os 4 primeiros selos que nós vimos até agora. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. E na 14ª aula, 15ª aula, nós detalhamos o porquê que nós consideramos o primeiro selo como a pregação do Evangelho, porque o segundo são guerras e rumores de guerras, o terceiro, a desigualdade e a fome, desigualdade social, e o quarto, a morte. Amém? Todos esses pontos estão detalhados na 14ª aula, os 2 primeiros selos, e na última aula, 15ª, do terceiro e o quarto selo. Amém? Bom, vamos então iniciar a nossa aula a respeito do 5º selo e do 6º selo. Amém? Se você está com a palavra do Senhor aí, abra comigo em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao versículo 17. Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam na caverna e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 17. Bom, irmãos, aqui está a descrição do 5º selo e do 6º selo. Amém? Vamos então começar o nosso estudo a respeito primeiramente aqui do 5º selo. Vamos lá. Bom, em estudos anteriores vimos que a carta direcionada à igreja de Esmirna foi um texto de fortalecimento diante da intensa perseguição dos cristãos dessa igreja e desse período que nós linkamos aqui como o ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. Amém? Esse período do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo é um período marcado pela igreja como de intensa perseguição. Tá? Nós vimos lá, quando nós demos as aulas das igrejas, que esta profecia, nesse período de tempo aqui, nesses 200 e poucos anos, do ano 100 ao ano 313, foi profetizado através da igreja de Esmirna, que era uma igreja extremamente perseguida pelo Império Romano. Tá bom? A igreja então passa por esse tempo de intensa perseguição e muitos mártires foram gerados nesse período.
Mártires são aqueles que defendem o evangelho. São aqueles que morrem, que derramam o seu sangue e não negam a Jesus Cristo, mas prevalecem até o fim. A pessoa que faz isso por amor a Cristo, nós chamamos de mártire. E nesse período aqui do ano 100, o ano 313 depois de Cristo, nessa intensa perseguição, profetizado através de Esmirna, gerou-se aí muitos mártires, tá bom? Então a perseguição nesse período foi extremamente intensa, a ponto desta realidade imperar 200 anos, 213 anos para ser mais exatos, tá bom? Nesse período muitos mártires apareceram e o cristianismo se fortaleceu substancialmente. Porque é lógico, irmãos, quando a pessoa ela defende a fé, defende o evangelho, defende com sangue, muitas vezes, o amor a Cristo, é lógico que isso não passa despercebido. Mas isso fortalece o povo de Deus. Amém? Entretanto, existe uma diferença aqui da perseguição nos primeiros séculos para a perseguição aqui descrita no quinto selo. Eu coloco aqui porque isso que nós lemos agora, que nos chama a atenção aqui no quinto selo, são as almas que estão debaixo do altar, que eu vou detalhar daqui a pouco para vocês, clamando a Deus, tá? Para que o Deus, o Todo-Poderoso, haja em favor destas almas, destas vidas. Amém? E aqui fica muito claro que se tratam de pessoas que não negaram a fé em Jesus Cristo, mas permaneceram até o fim. Então fica muito claro aqui nessa sessão de Apocalipse que estas almas que estão debaixo do altar, clamando a Deus, são mártires, são pessoas que morreram defendendo o Evangelho. É por isso que eu estou colocando aqui, porque muitas dessas almas que estão debaixo do altar foi geradas nesse período aqui do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. Amém? Mas eu quero colocar uma distinção aqui para que nós possamos compreender um pouquinho melhor. Tá? Então aqui nós temos dois fatos, a igreja de Esmirna e o quinto selo. Tá? Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a igreja de Esmirna e você não conseguiu assistir essa aula, também tem a aula aqui na igreja, aqui no canal da igreja. Tá? Aula número 4 é a aula referente à igreja de Esmirna. Amém? Então a igreja de Esmirna, comportamento, lembra lá? O comportamento predominante, perseguição aos cristãos. É o que predominava na igreja de Esmirna. Tá? Então nós não podemos falar especificamente que este quinto selo se refere à igreja de Esmirna como aqueles que foram perseguidos somente nesse período. Não, mas nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, que inclusive nós lemos aqui agora, que fala que esse número tem que ser completado. Tá? Então não para somente na igreja de Esmirna. Esse fato vai ocorrendo até os dias de hoje. Amém? Mas lá na época de Esmirna, a perseguição à igreja era o comportamento predominante. Tá bom? E aconteceu isso do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. Aqui no quinto selo é uma realidade existente hoje. Tá? Perseguição aos cristãos acontece em nosso meio hoje, irmãos. Nós vemos aqui vários relatos de a igreja sendo perseguida em vários lugares. Em vários lugares do mundo, nações têm perseguido os cristãos. Graças a Deus, nós moramos num país que não tem essa perseguição intensa. Às vezes ali uma discordância da mídia em relação à igreja, tá? Mas nada que se compare a uma perseguição, tá bom? Como muitas igrejas acontecem ao redor do mundo, em várias nações, tá bom? Mas apesar disso acontecer hoje em nossos dias, não é o comportamento predominante da igreja. Lembre-se que o comportamento que predomina hoje na igreja é o comportamento de Laodiceia, é a mornidão. Esse é o comportamento predominante do cristianismo hoje, tá? Mas nós temos essa realidade. As perseguições aos cristãos estão acontecendo. É por isso que eu coloco sempre esse ponto da linha histórica, que a partir do momento que o selo é aberto, isso não cessa, isso vai acontecendo. Amém? Então, assim como os demais selos, a perseguição é mais uma realidade que nós conseguimos observar para identificar o fim dos tempos. Assim como os pontos anteriormente estudados, essa realidade vai afetar alguns, mas não sabemos quem são. Então nós vimos lá no primeiro selo a pregação do Evangelho, acontece hoje em nossos dias.
O segundo selo, as guerras e os rumores de guerras estão acontecendo. Nós ligamos a TV e enxergamos esse fato acontecendo. Quando nós vemos o terceiro selo a respeito da fome, nós vemos isso acontecendo e, infelizmente, aumentando. Tá? Em várias nações, em vários grupos, em várias pessoas, a fome tem atingido. E também nós observamos o quarto selo, que nós colocamos ali como a morte de pessoas realmente morrendo sem Cristo. Então nós temos 4 fatos que nós observamos, os 4 primeiros selos. E aqui nesse quinto selo, que nós colocamos aqui como a perseguição à igreja, nós conseguimos observar também. Assim como aconteceu em Esmirna, assim como aconteceu no ano 100 ao ano 313 depois de Cristo, com intensidade, desculpa a palavra, com intensidade, tá? Hoje acontece também, não predominantemente como era na época de Esmirna, mas acontece, amém? Isso nós conseguimos considerar que o quinto selo foi aberto pelo fato dessa realidade nós encontrarmos em nosso meio, amém? Então, a palavra do Senhor diz assim: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então aqui demonstra muito claro que se trata de pessoas que morreram defendendo a fé, defendendo o evangelho. Amém? Mártires. Então, quando voltamos ao Antigo Testamento, nós podemos observar que a lei cerimonial determinava 2 tipos de altares. Lembra lá das leis cerimoniais? Você pegar o Pentateuco depois, mais especificamente Números, tá? Levítico e Deuteronômio, você consegue observar muito as leis cerimoniais, quando Deus dá realmente os procedimentos, tá? De comportamento em relação a cerimônias de cultos, de adoração, de sacrifício, de remissão de pecados. Amém? Então, dentro dessa realidade, nós encontramos ali no Pentateuco o altar do holocausto e o altar de incenso. Eram 2 altares que estavam no meio da congregação dos judeus, dos hebreus. Tá? Então, o altar do holocausto era o altar onde era sacrificado o animal para remissão do pecado. Tá? E o altar do incenso é onde realmente o povo separava aquele tempo para agradecer pela misericórdia de Deus, pelo perdão dos pecados. Então, altar do holocausto, a função específica, expiar o pecado, tá bom? E o altar do incenso tem essa função, adorar e agradecer a Deus pelo perdão. Basicamente, essa é a função de cada um desses altares. Amém? Nós sabemos, irmãos, que a vitória de Cristo na cruz pôs fim ao altar do holocausto, pois ele foi o sacrifício perfeito. Tá? Jesus Cristo, ele realmente pagou, ele concluiu a obra, ele realmente nos resgatou definitivamente, tá? Do mundo para o reino de luz. Então, aquele altar do holocausto já não é mais necessário, porque o sacrifício perfeito já foi executado através do nosso Deus, através de Jesus Cristo. Amém? Porém, irmãos, o altar de incenso, apesar dele não existir fisicamente, nós devemos todos os dias entregar a Deus essa adoração e agradecimento. Não mais através de rituais, mas através de uma vida na presença de Deus. Nós vamos ver aqui em Apocalipse, o Apocalipse vai citar o altar de incenso, mas ele não cita o altar de holocausto. O altar de holocausto ele foi extinto, ele não existe mais, não tem mais por que ele acontecer, porque Cristo cumpriu esta cerimônia, digamos assim. O altar de incenso, apesar do altar físico não existir, tá? Mas a simbologia de adorar e agradecer a Deus pelo perdão, isso acontece em nós hoje. Quando nós estamos orando e agradecendo a Deus por tão grande salvação, pela misericórdia, pelo perdão, pelo sangue derramado, nós estamos entregando a Deus um altar de incenso, um altar de agradecimento, um altar de adoração. Amém? Esta é basicamente a diferença desses 2 altares. Vocês vão entender por que eu estou colocando isso daqui. Então, por que devemos nós entendermos basicamente a diferença desses 2 altares? Porque milhares de vidas de cristãos
sacrificadas por causa do seu amor a Cristo e do seu testemunho, uma entrega total, pelo qual o seu sangue foi derramado. Então, primeiro, quando João descreve que viu almas aqui debaixo do altar, isso demonstra que vidas foram sacrificadas em adoração e agradecimento a Deus. Isto é, altar de incenso. Tá bom? Segundo ponto aqui, na imagiria do Antigo Testamento, o sangue representava a vida. Tá? As almas aqui então debaixo do altar mostram que suas vidas foram entregues de modo sacrificial para a glória de Deus. Então, basicamente, quando João está descrevendo aqui, vi estas almas, essas almas que morreram por amor a Cristo, que morreram pelo amor à palavra de Deus, quando eu vejo elas debaixo do altar, tá? É por isso que eu estou colocando esse ponto, a palavra-chave aqui nessa sessão, irmãos, é aqui, debaixo do altar. Então, por que estas vidas estão debaixo do altar? Porque isso demonstra, quando João descreve debaixo do altar, isso demonstra que estas vidas não estão lá por um acaso, não. Elas estão debaixo do altar. E isto simboliza realmente que estas vidas morreram de forma sacrificial, de forma de adoração a Deus. Tá bom? Assim como era feito no altar de incenso. Estas vidas também morreram para agradecer, em forma de agradecimento, de louvor, de adoração a Deus. Derramaram o seu próprio sangue, tá? Para continuar sendo fiéis a Deus. Amém? Então, eu coloquei todo esse slide aqui para demonstrar o seguinte ponto. Estas vidas que entregaram, que essas vidas que permanecem fiéis, essas vidas que derramam o seu sangue por amor a Cristo, elas são colocadas debaixo do altar. Debaixo do altar, para simbolizar realmente a adoração ao nosso Deus. Amém? Ficou claro, irmãos? Por que esta palavra-chave aqui eu coloquei, enfatizei, expliquei o altar do holocausto e o altar de incenso, simplesmente para demonstrar por que João descreve aqui debaixo do altar. Vidas que sacrificaram em adoração a Deus. Olha que bonito que é, irmãos. E maravilhoso é nós sermos fiéis a Deus. Amém? Vamos lá. Então você verifica isso em Filipenses 2,17, que diz assim: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E o apóstolo Paulo também fala em 2 Timóteo 4,6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então, nesses dois relatos aqui do apóstolo Paulo, tanto aos Filipenses quanto a Timóteo, demonstra realmente o que o apóstolo Paulo entendia, que se ele permanecer fiel a Deus até no dia da sua morte, tá? É esta realidade aqui de um sacrifício vivo, de adoração a Deus, iria acontecer na vida dele também. Amém? Vale a pena ser fiel a Deus. Vamos lá. E estas vozes, então essas almas clamavam com grande voz dizendo. Então esse texto aqui, irmãos, nos demonstra uma realidade. As almas dos filhos de Deus demonstrando consciência e entendimento da realidade em sua volta. Então esse fato que estas almas clamavam demonstra que eles sabem o que estão fazendo, tá? Vale a pena nós termos isso em mente, pois muitas pessoas pregam que não existe consciência após a morte e que o que vemos aqui é o contrário. Esse fato também pode ser observado em Lucas 16, 19 a 31. Depois vocês leiam com calma essa seção aqui do Evangelho de Lucas, que é a parábola do rico e do Lázaro, que Jesus Cristo vai citar. Essa parábola é importante nós entendermos porque demonstra realmente que não existe essa questão de quando nós morrermos nós nos esquecemos, nós não sabemos onde nós estamos, que lugar é esse. Não. Tanto essa parte aqui como clamavam com grande voz demonstra realmente que estas vidas sabiam por que estavam debaixo do altar, tá bom? Eles têm essa consciência. E também aqui na parábola do rico e do Lázaro nós verificamos que as pessoas que morrem, tanto aquelas que vão para o céu como aquelas que vão para o inferno, sabem o porquê que estão lá. Amém? Então, diante disso, nós podemos afirmar que, primeiro,
Após a morte, a pessoa manifesta vontade e desejo. Eu quero clamar. Eu tenho o desejo de clamar a Deus. Tá bom? Segundo ponto aqui que nós observamos é que após a morte, a pessoa expressa conforto ou desconforto. É isso que nós verificamos em Lucas 19:31 na parábola do rico e do Lázaro. Tá bom? E no terceiro ponto aqui eu coloquei que existe sim um reconhecimento interpessoal, ou seja, um reconhecimento entre as pessoas, entre os nossos irmãos, um para com os outros. Amém? Então, irmãos, nunca acreditem quando alguém falar para vocês: quando nós morremos nós nos esquecemos de tudo. Não. Nossa consciência ela é mantida, tá? Ela é preservada. Então, quando nós morremos, nós entendemos o porquê que nós estamos no lugar que Deus nos colocou ali. Amém? Nós entendemos. Porque, aliás, no céu só existe vencedores. Então, é lógico que nós temos que saber o que nós vencemos. Amém, irmãos? Está clara essa questão? Então, e clamavam com grande voz dizendo. Ou seja, estas almas tinham consciência. Essas almas tinham entendimento. Tá bom? Vamos continuar. Então o que elas clamavam? Elas clamavam o seguinte: até quando, ao verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui nós encontramos um questionamento, tá? E às vezes as pessoas não entendem por que estas almas estão clamando julgamento e vingança, tá? Mas nós vamos entender isso aqui em detalhes aqui. Veremos posteriormente o que essa vingança será, que essa vingança aqui que estas almas estão clamando será consumada, e nós vamos verificar em estudos posteriores, mais exatamente ali no capítulo 16 de Apocalipse. Então, irmãos, nós podemos observar a vingança do Senhor também se dará aos opressores de Israel, conforme a profecia em Joel, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Amém? Depois vocês leiam lá Joel, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Entretanto, irmãos, esse clamor aqui de acertos de contas, vamos colocar assim, vem ecoando durante toda a história. Eu coloquei aqui 3 salmos que nós chamamos de salmo imprecatório. É um salmos que o salmista usa uma questão pedindo a Deus uma ação em relação a alguma coisa. Acompanhe comigo. Salmo 79, 9 e 10. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. Não há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Não parece, irmãos, esse questionamento do salmista com aqui o questionamento dessas almas que estão debaixo do altar? Tá bom? Estão clamando realmente a Deus uma ação em relação a alguma coisa, em relação a um acontecimento. Tá bom? Salmo 74, 5 diz assim: até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Salmos 94, 3 e 4, o salmista diz assim: até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras? E se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Olhe as palavras aqui do salmista, que são palavras realmente... O que nos chama a atenção é a indignação realmente. E o profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás? Olha o questionamento também duro aqui de Abacuque. Então os santos no céu sabem que o seu tempo, que há seu tempo, no tempo de Deus, Deus julgará o pecado e estabelecerá a justiça na terra, mas não sabem qual é exatamente o cronograma de Deus. Então, irmãos, este clamor aqui de julgamento, de vingança, não acontece simplesmente aqui no quinto selo, aqui no capítulo 6 de Apocalipse, não. Nós pegamos aqui Salmos, o profeta Abacuque, esse questionamento é legítimo. Não está querendo colocar Deus na parede, não é essa a questão aqui. Mas é um clamor. Tá? Eles querem realmente que Deus intervenha com justiça nessa causa. Não com injustiça, mas com justiça.
Porque Abacuque sabia que Deus era justo, o salmista aqui sabe que Deus é justo, e estas almas que estão debaixo do altar sabem que Deus é justo, e que o julgamento deles sempre é com justiça. Tá bom? Então aqui, basicamente, o que eles estão clamando é justiça. Eles estão clamando justiça. Amém? Nada mais do que isso. Mas essa justiça de Deus ocorrerá no tempo determinado. Amém? Não é no nosso tempo, não é no tempo do salmista, não é no tempo de Abacuque, nem no tempo destas almas. É no tempo de Deus. Deus agirá com justiça. Amém? Todos aqueles que afrontam o povo de Deus, que afrontam o Senhor, tá, terão um preço a ser pago. Amém? Então, olha essa palavra aqui, ó. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, que és, que eras e que há de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes o sangue a beber, porque disto são merecedores. O que nós verificamos aqui? Realmente que Deus age sempre com justiça. O clamor na palavra de Deus não é para que Deus se vingue simplesmente como nós entendemos que a vingança acontece. Não, inclusive tem uma passagem na Bíblia, né, uma palavra que fala: a mim pertence a vingança. O Senhor fala, né, a mim pertence a vingança. Por quê? Porque só Deus sabe o momento e o jeito certo de tratar as pessoas, porque somente Ele conhece o nosso profundo, tá, o nosso íntimo. Amém? Então isso não cabe a nós, cabe a Deus. Todos esses que perseguiram o povo de Deus, que perseguiram a igreja, não cabe a nós julgar, não cabe a nós vingar, tá? Isto cabe a Deus. E por caber a Deus, então é legítimo que nós entregamos este clamor a Ele. Amém? Está clara essa questão? Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo. Olha a palavra aqui. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Amém? Então, tá clara essa questão, irmãos? O clamor aqui é para que Deus haja com justiça, porque somente Ele pode julgar e vingar o sangue daqueles que foram derramados sobre a terra por amor ao Evangelho. Amém? Então esses mártires aqui não buscam vingança pessoal, eles buscam vindicação da santidade de Deus e o estabelecimento da justiça de Deus. E o segundo ponto aqui, quando oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo a mesma coisa. Amém? Então de forma aqui indireta nós estamos pedindo a mesma coisa quando nós oramos o Pai Nosso e falamos: venha o teu reino, venha a nós o teu reino. É isso que nós queremos. Senhor, que a tua justiça venha sobre as nossas vidas. Amém? Basicamente é isso. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Então, as vestes brancas, como nós explicamos em estudos posteriores também, inclusive lá na igreja de Sardes, simbolizam o estado moral daqueles que se vestem. Branco simboliza santidade e justiça. Então essas almas estão revestidas de santidade e justiça. Amém? E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Então, nós veremos aqui em estudos posteriores que a igreja no céu tem uma função de sacerdote e reis. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente essa questão, a ser exercida aqui na eternidade e também no milênio. Entretanto, até que esse tempo chegue, ainda não chegou, tá? Existe um período de descanso e repouso. Se vocês leem depois lá Hebreus capítulo 4, versículo de 1 a 7, só não leio para vocês aqui para não consumirmos muito tempo, para que a aula não fique um pouco maçante. Tá bom, irmãos? Mas leiam depois com calma Hebreus capítulo 4 e você vai ver essa questão aqui de descanso, do período de descanso, tá? Nós podemos observar que existe um desejo muito forte em que Cristo estabeleça o seu reino e que a sua igreja exerça o seu trabalho. Amém? Amém? Então essa questão aqui, irmãos, que repousasse ainda um pouco de tempo, é só essa questão. É porque ainda não chegou, essas almas ainda, não chegou o tempo determinado ainda eles exercerem o sacerdócio, a função da igreja. Tá? Isso vai acontecer após
o casamento de Cristo com a igreja. Após o arrebatamento, quando as coisas forem consumadas, aí sim as coisas acontecem. Até esse dia, é lógico que o Senhor vai falar que até que esse dia chegue, vocês têm que repousar um pouco mais de tempo. Amém? Até que se complete o número dos seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui abre para nós essa margem de que realmente muitas pessoas ainda se juntarão a estas almas. Ou seja, muitas pessoas hoje, em nossos dias, estão sendo martirizadas, estão morrendo em favor ao Evangelho de Jesus Cristo. Estão derramando o seu sangue para que elas permaneçam fiéis a Deus. Amém? Isso acontece em nossos dias hoje, tá bom? Então, quando vemos e ouvimos nos jornais a execução de cristãos pelo mundo, nós temos às vezes a impressão de que o inimigo está vencendo, né? Entretanto, esse texto demonstra o total controle de Deus sobre esses acontecimentos. Então, quando nós vemos essas notícias, há muitos cristãos que estão morrendo, e até vídeo que nós vemos, né, muitas pessoas, cristãos, morrendo, derramando o seu sangue por amor ao Evangelho, nós até questionamos, né, irmãos? Às vezes o mundo questiona, cadê o seu Deus? Onde está Deus essa hora? E nesse estudo aqui nós estamos demonstrando que realmente Deus ele tem o controle até dessas questões de perseguição. Nenhum cristão morre, irmãos, sem a permissão de Deus. Tá? Deus ele tem o pleno controle de todas as coisas. E nós, irmãos, temos que estar dispostos a morrer por amor a Cristo. Amém? Se acaso um dia a perseguição vier até nós. Tá? Assim como aconteceu com os discípulos. Todos os discípulos morreram, com exceção de João, martirizados, com exceção de João, que morreu por morte natural. Os outros morreram através de perseguição. Amém? Milhares de cristãos então entregaram e muitos cristãos estão entregando sua vida por amor a Cristo e receberão a coroa da vida, a Estefanos da vida, assim como aconteceu em Esmirna. Amém? Então, a perseguição aos cristãos, os mártires estão acontecendo hoje. Pessoas estão morrendo por amor ao Evangelho hoje. Amém? Então esse número está sendo completado. Tá bom? Então esse basicamente é o quinto selo, irmãos. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa perseguição contra a igreja, que eu caracterizei aqui o quinto selo, deixa nos comentários para mim aí, por favor. Vamos então falar aqui do sexto selo, que eu coloquei como sinais no céu e na terra. Bom, irmãos, até o quinto selo nós conseguimos observar. Amém? Nós verificamos aqui que até o quinto selo são realidades observáveis, acontecendo em nossos dias. Mas no sexto selo, apesar de nós vermos alguns sinais no céu, na terra acontecendo, a intensidade descrita aqui nessa seção do sexto selo, eu adianto para vocês que não dá para observar nessa intensidade. Vamos entender. Os abalos no céu e na terra, elas são descritos há muitos anos, antes mesmo do Apocalipse. Se você ler comigo Joel 2, de 30 a 31, você verifica a seguinte palavra: e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor é o que nós chamamos de grande tribulação. Então, através do profeta Joel, já era profetizado que antes que venha a grande tribulação, aparecerá sinais no céu e na terra. Amém? Isaías, capítulo 13, versículo de 6 a 13, diz assim, acompanhe comigo. Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão, como mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor. O mesmo termo usado por Joel, agora também é usado por Isaías, falando realmente da grande tribulação. Tá? Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores.
porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Amém? Então essas palavras de Joel, palavras de Isaías, se assemelham e são exatamente as profecias que Deus deu a João aqui em Apocalipse. Amém? Ezequiel 32, 7 a 8, e apagando-te eu cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu engrandecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E o Evangelho de Mateus, capítulo 24, 29, palavras de Jesus. Porquanto se levantará nação contra nação, Desculpa, irmãos. 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Amém? Então nós vemos aqui 4 textos descrevendo realmente que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, acontecerá sinais no céu e na terra. E exatamente os sinais no céu e na terra descrito aqui no 6º selo. Amém? Então nós podemos notar em Mateus 24, 29, que Jesus afirma que essas coisas, tá, sinais no céu e na terra, devem acontecer depois destas coisas, que nós colocamos aqui como princípio das dores, os primeiros 5 selos. Podemos dizer então que o princípio das dores começam a chegar ao fim com a abertura do 6º selo. Amém? É por isso que eu falo, o princípio das dores, todas elas, nós verificamos acontecendo na nossa realidade, colocando aqui nos 5 primeiros selos. 5 realidades que nós conseguimos descrever em nossos dias. Então todos os princípios das dores escritos por Jesus nós conseguimos observar. Aqui, esses sinais no céu e na terra, que ele fala essas coisas, Jesus fala que depois do princípio das dores ocorrerá. E nós vamos ver aqui que nós vamos várias notícias realmente de vários sinais no céu e vários sinais na terra acontecendo. O que nos coloca que essa intensidade do 6º selo nós podemos nos deparar hoje, irmãos, amanhã, a qualquer momento, tá? Vimos que os 5 primeiros selos então são observáveis em nossos dias. O princípio das dores então é uma realidade hoje. Mas esse 6º selo, será que ele foi aberto? Segundo a nossa visão histórica, que nós caracterizamos como aberto até o 5º selo, aberto. E o 6º selo? Como veremos, a proporção dos eventos escritos aqui no 6º selo terão impactos mundiais. O que podemos notar é que a Terra tem dado indícios que eventos de proporção mundial estão prestes a acontecer. Então esses eventos nesta proporção mundial podem acontecer a qualquer momento. Tudo indica então que o 6º selo ainda não foi aberto. Mas como veremos a seguir, o fim do período aqui do princípio das dores está chegando ao fim, e a Terra tem dado indícios e sinais que os eventos escritos a seguir estão na iminência. Podem acontecer a qualquer momento. Está clara essa questão, irmãos? Então, até o 5º selo aberto, 6º selo fechado, segundo uma visão histórica, amém? Por enquanto, tá? Mas com fortes indícios que pode ser aberto a qualquer momento. Olha, eu coloco para vocês aqui esse gráfico mostrando os índices de terremotos aqui durante um século, né, do ano 1900 até o ano 2008. Tá? E havendo aberto o 6º selo, e olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Isso aqui é um terremoto. Amém? Então o gráfico aqui mostra a ocorrência de terremotos sobre o mundo de um certo período para cá. Nós podemos observar que houve um crescimento acentuado no número de abalos sísmicos, que indica que estamos muito próximos das proporções aqui atribuídas ao 6º selo. Então você vê ali que os abalos sísmicos
acontecem de forma muito natural e muito pequena até o ano até o ano 2000, né? Começa a aumentar ali no século XX, começa a ter uma oscilação um pouquinho maior, mas depois do ano 2000, irmãos, você veja a proporção de abalos sísmicos que tem acontecendo. Isso até o ano 2008, tá? Tá um pouco defasado este gráfico aí. Se nós fôssemos atualizar, nós com certeza iríamos ter números mais impressionantes do que esse. Mas só por esse gráfico aqui nós observamos que nos nossos dias o número e a constância e a intensidade de abalos sísmicos estão acontecendo como nunca aconteceu na Terra. Amém? Então, irmãos, nossa realidade hoje é de que o sexto selo pode ser aberto a qualquer momento. Olha o que diz Mateus 24:7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. E Lucas 21:11, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Amém? Então, nesse gráfico nós observamos que os nossos dias são dias de intensos terremotos. Amém? Como nunca aconteceu na Terra. Olha essas notícias que eu separei para vocês aqui, mostrando realmente notícias nos nossos dias hoje, que eu peguei dos jornais, mostrando realmente que vários terremotos estão acontecendo e até um tempo atrás não acontecia no Brasil, mas várias cidades do Brasil estão sentindo tremores de terra, tá? Antes nós observávamos só no mundo, né, em outros continentes, no Japão, na Ásia, mas no Brasil pequenos abalos sísmicos estão acontecendo. Amém? Pois leio com calma essas notícias aí. Se vocês digitarem na internet esses títulos aqui, vocês conseguem ler a reportagem em detalhes. Amém? Mais algumas aqui, tá? E não tá aqui, irmãos, mas eu sei que vocês acompanharam. Teve terremoto acontecendo de forma intensa lá no Mar Egeu. Lembra da Ásia Menor, das 7 igrejas? Então, eu até coloquei para vocês aqui em Filadélfia, que foi atingido por um grande terremoto, Sardes, todas aquelas cidades ali foram atingidas por grandes terremotos, foram reconstruídas pelo Império Romano. Lembram-se? Então, no ano passado, se eu não me engano, ocorreu um grande terremoto no Mar Egeu e atingiu a cidade de Esmirna, que é a cidade de Izmir hoje. Tá? Essa cidade foi parcialmente destruída por um terremoto em nossos dias. Tá bom? Então, terremotos nós vemos com naturalidade hoje nos jornais. Essa é a verdade. Amém? Bom, depois leio com calma. O vídeo vai ficar disponibilizado. As aulas no site da igreja. Vocês podem digitar essas reportagens aí. Vocês leiam com calma. Amém? É só para mostrar realmente que esse evento de terremotos está acontecendo com intensidade. Amém? Bom, continua a palavra de Deus assim. E o sol tornou-se negro como saco de silício. Então esse fenômeno será temporário, visto que o sol será atingido novamente em eventos posteriores, que nós vamos aqui ver em outros textos, a citação do sol novamente. Então esse tornar-se negro não é permanente, mas é temporário. Amém? Mas como será e como se dará esse escurecimento do sol? Vamos entender aqui. Vejamos aqui duas profecias. Ezequiel 32:7 a 8 e Joel 2, de 30 a 31. Amém? Ezequiel 32, de 7 a 8 diz assim: E apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. Amém? E Joel, capítulo 2, de 30 a 31, diz assim: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Bom, essas duas profecias aqui mostram acontecimentos no sol, tá? Então, analisando essas duas profecias, podemos perceber que muito provavelmente um fenômeno, como uma grande emissão de grande quantidade de fumaça ou cinza, que fará com que a luz do sol seja bloqueada por um período de tempo.
tá? Não posso dizer que é um fato, mas analisando esses dois textos, tanto de Ezequiel como Joel, nós podemos caracterizar sim que esse escurecimento se dará por uma grande quantidade de fumaça. Amém? Só uma informação, tá? E a lua tornou-se como sangue. Essa é outra palavra que nós nos deparamos aqui no sexto selo. Essa afirmação, ela confirma, ela corrobora a afirmação anterior. Como sabemos, a lua não tem sua luz própria, é um satélite natural. Amém? Ela reflete a luz do sol. É isso que a lua faz. Bom, se a lua tem uma cor avermelhada, como sangue, como diz aqui a palavra de Deus, provavelmente o sol também estará com esta coloração, sendo que negro, afirmado anteriormente, é simbólico. Amém? Então, se o sol está comprometido, a lua reflete esse comprometimento. Amém? Então, a cor preta aqui, o sol tornou-se negro como saco de silício, como foi dito anteriormente, demonstra um período de aflição, um período de comoção, um período de destruição. Isso fica muito claro nos versículos seguintes. Amém? E essa questão aqui, a lua tornou-se como sangue, quando a Bíblia cita o sangue, no momento de juízo, ela está citando morte e catástrofes irremediáveis. Então, realmente, a Bíblia citar o sol e a lua neste período, tá, de julgamento sobre a terra, nos caracteriza essa questão. A cor preta do sol caracterizando um período de aflição, comoção e destruição, e a cor vermelha, como sangue da lua, caracterizando um período de morte e catástrofes irremediáveis. Amém? Podemos colocar essa questão também. Assim como o sol, negro como saco de silício, está demonstrando aflição e destruição, a lua, com a cor sangue, a cor vermelha, demonstra aqui morte e catástrofe. Amém, irmãos? Está clara essa questão? Tá? Eu coloquei aqui duas questões. Como o sol se escurecerá, uma teoria, tá? Apenas uma visão de como isso aconteça. Também não é importante para nós sabermos como o sol vai ficar negro. O fato é que a Bíblia cita essa questão. Mas o mais importante que eu quero colocar aqui para vocês é que neste período realmente o sol se tornar-se negro e a lua se tornar-se vermelha como sangue demonstra realmente um período de destruição, morte e catástrofe. Tá bom? Bom, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abaladas por um vento forte. Então, o mais coerente dessa nossa realidade é que o fato tratado aqui é a precipitação de meteoros. Tá? É uma questão mais próxima do que nós lemos aqui nessa questão aqui da figueira. Esses fatos vêm acontecendo com alguns lugares do mundo, demonstrando que esse tipo de precipitação pode aumentar consideravelmente. Então, assim como os terremotos têm aumentado consideravelmente, também a precipitação de meteoros, de pedras, né, do espaço na Terra, da Terra ser atingida realmente por essa precipitação, a tendência é de aumento. Tá? Então, mais uma vez, podemos observar que esses acontecimentos é o sinal que a proporção do sexto selo pode se tornar realidade a qualquer momento, observando a nossa realidade, e repetidas vezes a mídia tem divulgado a presença de asteroides com rota provável de colisão com a Terra. Amém? Esta realidade é muito observável em nossos dias. Amém? E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Essa afirmação é um resumo dos acontecimentos descritos até aqui. Amém? Então, essa questão aqui é apenas um resumo de tudo que nós vimos até agora. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre. Se contarmos, vamos nos deparar aqui com o número 7. Reis da terra, grandes, ricos, tribunos, poderosos, servo, livre. 7. Isso nos remete que todas as classes sociais aqui que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, está debaixo desta condenação. Amém? É lógico que nós vamos entrar em questões, aqueles que não foram arrebatados terão oportunidades de
aceitarem a Cristo ainda, apesar desse período de grande tribulação. Mas essa questão eu vou deixar para falar com vocês em estudos posteriores. Amém? Mas o que eu quero demonstrar aqui é que não tem classe social debaixo desse período de grande tribulação, irmãos. A grande tribulação vai atingir todos, seja qual for a classe social. Amém? Se esconderam nas cavernas e nas rochas e nas montanhas. Essa atitude do homem aqui permanece desde o princípio. Se você ler lá Gênesis 3, de 7 a 10, olha a palavra que você se depara. Então foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, tá? E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Tá? Então essa questão de você se esconder da face de Deus num período de problema é natural do homem. E nós verificamos aqui, e se esconderam nas cavernas, é a mesma atitude que Adão e Eva tiveram. Se esconderam da face do Senhor. Amém? Não adianta, irmão, se esconder do Senhor. O melhor lugar que podemos estar é na presença de Deus e nos arrepender. Hoje é um período da graça. Hoje é um período que Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Então vale uma reflexão daquilo que nós estamos fazendo. Nós não podemos nos esconder da face de Deus como se nada tivesse acontecido ou que nada está acontecendo. Se nós estamos errando, nós temos que nos apresentar diante de Deus e confessar o nosso pecado e nos arrepender. E Ele vai nos perdoar. Mas o que nós não podemos fazer é fugir. O que nós não podemos fazer é se esconder. Tá bom? Porque isso é problema para nós. E essas pessoas aqui estavam fazendo a mesma coisa. Em vez de se prostrarem perante a Deus e se arrepender dos seus pecados, eles optam por se esconder, por fugir e não enfrentar os seus problemas, os seus erros. Amém? Bom, vale uma reflexão nessa sessão aqui. E se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Nunca se esconda de Deus. Amém? E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Bom, vemos aqui pessoas impenitentes. Recusam-se a sujeitar-se à vontade de Deus. Preferem se esconder de Deus, cheias de medo, do que correr para Ele pela fé. São prova de que o julgamento em si não muda o coração humano. Os homens não apenas tentarão esconder-se de Deus, mas também blasfemarão contra Ele. Nós vamos ver aqui em versículos posteriores que não há apenas fuga, mas vai haver blasfêmia contra Deus. Então o homem ele não se arrepende porque Deus está julgando, porque grandes desastres estão acontecendo, problemas sérios estão vindo sobre a vida dele, sobre a terra, aí eu vou me arrepender agora. Não é isso que faz o homem se arrepender. Tá? É mais profundo, o homem se arrepende quando ele é sincero diante de Deus, quando ele não se esconde, quando ele realmente entende quem ele é e apresenta-se diante de Deus sem máscara, sem véu, sem nada. Amém? Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Quem poderá resistir esse grande e terrível dia do Senhor? Este questionamento demonstra que todos aqueles que estão sendo assolados por esse juízo sabem exatamente que a desobediência e a ignorância para com a palavra de Deus traz consequências. Infelizmente saberão da pior maneira que o Senhor disse ao profeta Isaías. Tá? Então, irmãos, as pessoas que vão ser assoladas durante esse período de ira, elas sabem que o erro delas levaram, o pecado delas, o não se converter, o não aceitar a Cristo, os levaram a esta situação. Tá bom? Elas não vão estar ignorantes dessa questão, elas vão saber por que a ira do Senhor está caindo sobre a vida delas.
Tá bom? Então o que disse o Senhor ao profeta Isaías? Ainda antes que houvesse dia eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Essa é uma palavra que eu gosto, irmãos. É uma palavra muito forte. Infelizmente, muitas pessoas vão descobrir esta palavra aqui de Isaías 43:13 da pior maneira, tá? Mas esta realidade aqui de Isaías 43:13 você pode desfrutar sem estar no período da ira de Deus, tá? Porque, irmãos, o melhor lugar que nós podemos estar é nas mãos de Deus, tá? Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir na sua história. Porque se Ele estiver na frente da sua história, se Ele estiver agindo na sua vida, todos os planos que Ele preparou para você se cumprirá. E não vai ter ninguém que vai poder impedir que isso aconteça. Deixa Deus estar na sua frente, irmãos. Porque antes que houvesse dia, Ele é. Amém? E se Ele determinou algo para a sua vida, deixa Ele levar a sua vida da maneira que Ele quer. E o melhor da sua vida, o melhor dessa terra você vai provar. Amém? Não deixa que nos piores dias você entenda isso, mas que você entenda que nos melhores dias o Senhor pode estar na minha frente. Seja no monte, seja no vale. Amém? Bom, irmãos, esta foi a nossa 16ª aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Convidem mais pessoas que vocês sabem que gostam de estudos. Indique os estudos, tá? Para outras pessoas e que todas as suas dúvidas possam ser retiradas nessas aulas. E caso vocês queiram comentar, eu sempre reforço, está aqui os comentários, o site da igreja, você tem ali acesso ao arquivo eletrônico. Não só o vídeo, mas o arquivo eletrônico. Amém? Para que vocês possam estudar com calma também em casa, tá? Pontos aqui dos versículos da Bíblia que nós não lemos aqui, mas vocês podem ler com calma na sua casa. Amém? Bom, vamos orar para nós encerrarmos mais uma aula, irmãos. Feche seus olhos. Agradeça a Deus por mais este momento. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é fiel. Eu te agradeço por mais um momento na tua presença, pela tua fidelidade. Senhor, como é bom estudar a tua palavra. Como é bom saber que o Senhor é Deus de misericórdia. É um Deus bom. O tempo todo é bom. Muito obrigado, Pai, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia que o Senhor nos instruiu. Hoje é o dia que o Senhor colocou a palavra do Senhor em nós. Eu te agradeço. Esteja com cada um que assistiu essa aula. E para aqueles, ó Pai, que não tiveram a oportunidade de assistir, traga-os para assistir aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus dias, tá? O seu trabalho, e que os planos do Senhor se cumpram sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.